seguinte, depois dessa pausa para um lanchinho delicioso, a gente vai para um belo bate-papo para esclarecer dúvidas a respeito de anestesias. Eu acho que para quem não é da área médica, quando a gente está, né, fora desse universo e a gente sabe quantas coisas dependem, né, do conhecimento de profissionais dessa área, a gente sempre tem ali uma dúvida, uma insegurança, uma incerteza. Então agora é o momento de vocês perguntarem. Vai lá no @VocêBonitaTV, porque a gente está recebendo mais uma vez Dr. Rômulo Navarras, que é anestesiologista. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Agradeço o convite. Eu acho muito legal poder falar sobre esse assunto e poder ter a sua especialidade médica aqui no programa, até porque momentos muito importantes dependem única e exclusivamente de vocês, né? E falar de anestesia é falar de uma coisa bem séria. Sim. E que às vezes a gente não tem até o tempo para entender quando a gente tem uma urgência, às vezes, de uma cirurgia. Exatamente. Anestesia, poucas pessoas falam sobre e é muito importante, né? Qualquer procedimento cirúrgico, seja um procedimento eletivo, como uma emergência, precisa do anestesista. Né? O anestesista é como se fosse o piloto do avião, né? Ele que vai controlar o paciente, né? Então é muito importante o papel, é pouco explorado e estou aqui para explicar para todo mundo todas as dúvidas e tirar as dúvidas. A gente tem algumas curiosidades aqui, tá? Que estão nas caixinhas que a gente já vai mostrar para vocês. Mas antes, doutor, queria que você contasse para o público hoje, quando a gente fala de anestesia, né? Quais os tipos de anestesia, então, que a gente tem? Tá. Como recurso? Existe a anestesia geral, existe a anestesia loco-regional, né? E existe sedações, né? Então vai variar de acordo com a sua indicação da cirurgia, qual vai ser a sua cirurgia, para o anestesista planejar melhor a sua anestesia. Então vai de acordo com a cirurgia. Não dá para dizer, não tem regra, né? Vai depender... Não, é um planejamento feito na avaliação pré-anestésica, que eu falo da avaliação pré-anestésica individualizada, que nós vamos planejar a melhor anestesia possível para o paciente. E há testes antes, doutor, para saber se aquele paciente... Existem os exames prévios, né, que a gente pede, né, de acordo com a sua cirurgia, de acordo com a idade, peso de cada paciente. E testes, na verdade, não. Existe a avaliação pré-anestésica, para a gente fazer o planejamento. E claro que, por isso, a presença ali do anestesista no momento de todo o da procedimento... avaliação de suma importância. E da avaliação também. Existe, na verdade, também, Carol, desculpa, uma contraindicação. Certo. Né? Então, no caso, às vezes, alguns pacientes têm contraindicação para algum tipo de anestesia. Então, a gente vai ter que planejar e saber qual a anestesia ideal para essa pessoa. E aí, você já está pensando também numa questão até de alergia? Sim, exatamente. Um paciente que tenha já mais sensibilidade? Alguma doença prévia, como uma hipertensão, que é o aumento da pressão, como uma diabetes. Então, a gente vai ter que ver qual que é a anestesia ideal para esse tipo de pessoa. Já que você tocou no assunto diabetes, qual que é a caixinha aqui que eu já vou abrir? Porque temos essa curiosidade. Agora eu não vou saber. Pera lá. Não dá pra saber, a gente vai ter que abrir. Acho que é isso aí. Vamos lá. Será que é essa que eu já acertei? Mentira! Gente, que loucura, eu não sabia, porque foi surpresa. Então, hipertensão e diabetes tem risco. Aí agora eu tô chocada. Na verdade... Minha bola de cristal. O paciente que tem hipertensão e tem diabetes, ele pode fazer anestesia. O que, na verdade, é que na nossa avaliação a gente vai ter que ver as medicações que o paciente que tem essa doença faz uso e a gente orientar. Obviamente, uma pessoa, um paciente que tem essa doença exacerbada, alguma descompensada que eu falo, um aumento de pressão, uma glicose muito alterada, aí existem alguns riscos e a gente vai ter que prevenir isso e controlar isso da melhor maneira. E aí você está falando de que tipo de anestesia? Que Depende da cirurgia que vai ser feita, né? Normalmente é anestesia geral, mas existe alguns bloqueios loco-regionais ou alguma sedação, isso aí varia de acordo com a indicação da cirurgia. Tá, independente então dessa doença, dessa comorbidade. Dos dois problemas. Exato. Então todas elas podem ser, não vou dizer perigosas, mas todas elas precisam ser adequadas. Não é que é uma só específica. Através de né? uma avaliação pré-anestésica, exatamente. Tá aí, gente, isso é importante. Eu vou abrir a segunda, então a gente já vai nessa ordem que eu coloquei aqui para vocês. Já tem perguntinhas do público. Aqui, ó, recuperação. Eu, logo na abertura do programa, toquei nesse assunto com você, doutor, que há uns anos, assim, vocês ainda tinham questões também com que se preocupavam os pacientes de terem efeitos colaterais pós-anestesia, né? Exatamente. E hoje isso tem diminuído, então? Por conta da evolução das medicações, por conta também que hoje no centro cirúrgico é muito mais amparado com medicações, com monitorização para o paciente. E na nossa avaliação a gente já
faz toda a avaliação necessária para minimizar os riscos na anestesia. Então é muito mais específico para o paciente. Então evoluiu, né? Então isso é muito bom em prol do paciente. Então isso é muito interessante. Sem dúvida. Principalmente quando a gente fala até de crianças que necessitam, Exatamente. às vezes, de uma cirurgia. E aí é o que chama também muita atenção até para essa caixinha, recuperação. É a recuperação. Na recuperação da anestesia, é a recuperação pós-anestésica, né? O paciente acaba a cirurgia, ele vai para essa recuperação, para passar a anestesia. E aí, nessa recuperação, existem alguns parâmetros para a gente liberar depois esse paciente, como grau de consciência, dor, né? Se o paciente está urinando. Então, é uma série de parâmetros que a gente avalia, o anestesista, para a gente poder liberar o paciente. Certo, e aquele pós ali, né? É o pós-cirúrgico, exatamente. Pós-operatório, enfim, daquele momento que precisa... Que às vezes tem paciente que demora um pouquinho mais para acordar. Demora mais, às vezes uma sedação mais profunda, o paciente às vezes acaba demorando um pouco mais. Então essa recuperação é de suma importância. E não é regra também, e não tem relação somente com o tipo de anestesia aplicada? Não tem pode ser qualquer tipo de anestesia, a recuperação é obrigatória. Tá certo, gente. E quando a gente fala de parto, quando a gente fala de cesárea... Como é que, né, hoje... A grande indicação da cesárea é a raquianestesia, né? Então, agora, salvo as suas exceções, como uma emergência, por exemplo, aí precisa da anestesia geral. Mas a grande indicação da cesárea é a raquianestesia. Então, que é aquela pegadinha nas costas, que a gente fala. Mas partos, então, de emergência, alguma Parto questão, de emergência, às vezes necessita geral? Precisa de geral. Às vezes, alguma complicação da cirurgia, até mesmo da anestesia, a gente precisa da anestesia geral. Entendi. Até de uma evolução, por exemplo, que não seja a esperada, então tá ali para um parto normal e de repente evolui para uma cesárea. Aí seria uma complicação, na verdade. É o que eu sempre falo do anestesista, ele tem o plano A, B, C, D, né? Então o anestesista já tem que estar preparado para uma possível complicação e, se tiver essa complicação, resolver o mais rápido possível. Entendi. Olha só, doutor. Tá vendo, gente? Tem muitos planos, às vezes, nessa área. Mas agora vocês perguntam também, a gente tira as dúvidas na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, um beijo. A anestesia geral para a cirurgia mamária pode causar alguma alteração na saúde ocular para quem já teve oclusão em um dos olhos? Olha que pergunta bacana. É interessante essa pergunta e, na verdade, é uma complicação, uma cirurgia muito longa, muito extensa. Pode ter esse risco, por isso que a gente previne com pomada, com fechamento dos olhos e também alguma alteração, por exemplo, de pressão, pode ocasionar uma complicação. Então, existem complicações. Paciente hipertenso tem um risco maior. Paciente diabético também tem. Então, a gente tem que saber o que esse paciente tem para a gente prevenir para esse paciente. Então, de certa forma, é possível realizar a cirurgia. É possível. Mas com essa atenção a mais. Com certeza. Tá certo. Doutor, todas elas causam constipação? Todas têm um pós, assim, de constipação? Tem pacientes que têm mais risco à constipação. Existem também, Carol, medicações que dá constipação. No caso, os opioides, são as medicações que a gente controla a dor do paciente. Entendi. Então, essa medicação pode dar uma constipação. Aí depende da dose que você está fazendo, depende do paciente, peso, então são algumas variáveis. Então, é uma soma de anestesia mais medicamentos. Exatamente. Porque é desconfortável, né? Quem já ficou aí em hospital sabe, depois daquele copinho, exatamente, né? Com aquele suquinho de ameixa e tal. E aí, enfim, mas é necessário também que isso pós-parto, inclusive, né? Sim. Que a gente faça direitinho. Muito por conta da medicação. Na cesárea, a gente faz um opioide, que é a morfina. E a morfina dá constipação. Pode ser uma complicação. Tem série de medicações pra gente resolver esse problema. Tá certo, meninas, mas não deixe de tomar um copinho. É verdade. Vai ser melhor. Eu vou colocar mais perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Érico, um beijo. Sinto falta de ar e meu coração acelera com anestesia de dentista. Por quê? Primeiramente, se for no dentista, pode ser feito ambulatorial, teria que saber isso, mas acelerou, por quê? Será que foi feito anestésico local? Estava com a presença de um anestesista? Será que essa paciente tem alguma doença prévia? Então, na verdade, eu preciso de uma avaliação mais detalhada desse paciente para saber se ele já tem uma doença prévia e se tem essa doença prévia, pode justificar esse problema dela. Senão, a gente pode ser, por exemplo, um anestésico local, que pode causar isso aí. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte, aqui a gente traz muitas pautas de beleza, traz novidades nas tecnologias, traz cirurgiões plásticos, tem todas as especialidades. E hoje existem alguns equipamentos
que causam muita dor, equipamentos ali de tecnologia para estética, Perfeito. seja facial e corporal, você já deve saber do que eu tô falando. Já sei. Que é um microagulhamento, com uma radiofrequência. E eu já ouvi dizer que tem muitos médicos que têm optado por anestesia para a Perfeito. prática desses procedimentos. É possível realizar anestesias como essas fora de um hospital? Sim. Muito importante. E numa clínica, por exemplo? Sim. Primeiramente, Carol, eu queria falar, fazer uma pergunta para você. O paciente, ele tem que ter dor em todo procedimento? Ele tem que ter? Não, acho que não. O que eu falo, o paciente tem, a pessoa tem o direito de não sentir dor. Sim. Né? Então, tá aí o anestesista que pode solucionar esse problema. Para fazer um procedimento anestésico, que a gente fala da anestesia ambulatorial, existe uma série de recomendações, diretrizes para essa clínica, como carrinho de parada, como medicações. Então, para ela ser apta para fazer qualquer tipo de procedimento ambulatorial. Ambulatorial. Mas uma anestesia geral, por exemplo, não pode. É só em centro cirúrgico. Só em centro cirúrgico. Certo, gente? Então é interessante a gente Exatamente. colocar essa questão, Exatamente. né? Tome muito cuidado com isso. Vai fazer um procedimento ambulatorial que tem um anestesista, procure saber se tem as normas, diretrizes e recomendações para poder fazer esse procedimento. Porque existem já. Já existem. Eu toquei nesse assunto porque eu sei que vocês confiam muito nas nossas informações e a gente consome isso também. A gente quer fazer uma tecnologia, quer... E tem esse direito. E tem esse direito, mas agora, falando da anestesia também. Mais uma pergunta que minha diretora completou aqui. Isso também serve para questões, até em alguns exames, por exemplo... qual que você falou, Gláucia? Do exame? Ressonância magnética e outros, quando a pessoa não consegue fazer o exame acordada. Quantas pessoas querem fazer uma ressonância magnética, mas eu não consigo ficar ali dentro por conta do barulho? Tem um anestesista especializado para isso, para poder resolver esse problema. Agora, precisa de um local especializado e com recursos para o anestesista trabalhar e poder dar um maior conforto e segurança para o paciente. Mas pode ser feito com anestesia sim. E até tomografia, ressonância, endoscopia. Olha só, para acompanhar, inclusive, durante todo o procedimento, que isso é importante, né? Tomar uma anestesia, isso eu tenho sempre na minha cabeça. O anestesista tem que estar lá o tempo todo, inteiro, até a saída A vida do paciente está na mão do anestesista, isso que é muito importante. É verdade. Vamos lá, doutor, próxima caixinha. É esta daqui. Olha lá, na tela. Tatuagem com anestesia? Tema muito polêmico, mas eu digo assim que a evolução da medicina, da anestesia, tá muito diferente, né? A gente tem muito recurso para o paciente tem o direito de não sentir dor. Obviamente, precisamos de um local especializado para isso, para o paciente ter toda a sua monitorização, né? Então, hoje, por exemplo, procedimentos estéticos, procedimentos ambulatoriais no dentista, existe hoje transplante capilar, então existe muitos procedimentos que tem um anestesista. Por que não um anestesista também auxiliar o paciente a não ter dor nesses procedimentos? É possível. É possível. Porque até então a gente fala de uma anestesia tópica. Uma anestesia local. Local, Isso é muito importante também, Carol, porque tiveram alguns estúdios que fizeram o uso indevido da pomada, usaram em excesso. E o excesso do anestésico local pode dar intoxicação, pode dar alguma complicação. Então, tem esse risco também. Não é só passar a pomada que vai resolver o problema da dor. Às vezes, uma pomada usando excessivamente pode dar um risco. Então, gente, vai fazer tatuagem, né? É mais uma questão de se preocupar aqui, que é da anestesia. Vou fazer o seguinte, doutor, tá chegando um monte de perguntas. Vou dar mais tempo para vocês mandarem. Eu sei que o assunto é muito bom, a gente quer aprender mais, mas a gente vai para as dicas e volta daqui a pouquinho respondendo as perguntinhas de vocês. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, hoje tirando todas as dúvidas sobre anestesia com o Dr. Rômulo Navarras. Vou abrir mais uma caixinha, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. E agora a gente quer saber sobre isso, anestesia e sedação. Ok, muita dúvida, né? Muitos pacientes também me perguntam se eu vou fazer sedação, se eu vou fazer anestesia geral. Tem algumas diferenças, né? Na sedação existem alguns graus de sedação. O mais leve, que às vezes a gente tem uma infiltração local, um anestésico local junto, e aí o paciente ele tem os seus comandos verbal e não tem nenhum grau de comprometimento respiratório. Certo. Quando a gente vai fazer uma sedação mais profunda, a gente cede um pouco mais o paciente. O paciente já abole esses reflexos, mas ele não tem nenhum grau de comprometimento respiratório.
Quando a gente faz uma sedação mais profunda e precisa de um auxílio de um relaxante muscular, que são os bloqueadores neuromusculares, a gente vai para anestesia geral. Então o paciente ele não tem os reflexos e tem algum grau de comprometimento respiratório. Então a gente tem que passar o paciente para um ventilador, que a gente chama de carrinho anestésico. Ele vai ventilar o paciente para o procedimento. Durante todo o procedimento. Durante o procedimento. E de qualquer forma, quando o anestesista está lá durante todo o tempo, qualquer coisa que fuja o controle hoje, vocês conseguem agir exatamente no momento. O médico anestesista, ele é especializado a qualquer tipo de intercorrência durante o procedimento. Por isso que eu falo do plano A, B, C, D. Às vezes acontece uma intercorrência com a cirurgia, então o médico é especializado para qualquer tipo de intercorrência. Tá aí, gente. E tem perguntinha do público, como eu prometi para vocês. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. Quando fico nervosa, a anestesia não pega. Tem alguma relação? Olha que curioso, Débora. Já vamos falar sobre isso. Porque, lá, deixamos uma perguntinha da Débora. Ela diz assim, ó, quando fico nervosa, a anestesia não pega. Tem alguma relação? Não, na verdade não tem relação à ansiedade, ao nervosismo. O que acontece é que vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você vai fazer uma cesárea e aí você faz um bloqueio, que é a raquianestesia, e às vezes ela não pega. A gente chama de falha anestésica. Existem algumas condutas, como refazer ou partir para anestesia geral, mas é uma complicação, pode acontecer uma intercorrência. Agora, às vezes a gente faz algum procedimento que não precisa da anestesia geral, que no caso que eu expliquei para vocês, da sedação. E às vezes o paciente acaba acordando durante o procedimento. Então, um médico especialista, no caso o anestesista, ele é especializado para sedar esse paciente novamente. Ele vai acabar sedando e essas medicações, na grande maioria, causa amnésia. Então, ele não vai lembrar durante o procedimento. Então, pode acontecer, mas o médico ele é apto e especializado para resolver esse problema. Então, de qualquer forma, essa questão que ela relata de uma ansiedade, um nervosismo, que é normal. Não tem relação se vai ter esse tipo de intercorrência? Não tem relação, não tem. Agora, alguns pacientes também, doutor, podem, antes de se submeterem a uma anestesia geral, de uma cirurgia aí que tenha um porte maior, já irem para o centro cirúrgico sedados, certo? Perfeito, pode ser feito. A gente precisa, na verdade, saber, o hospital às vezes tem algumas recomendações, algumas normas que a gente tem que seguir, mas o paciente pode chegar já no centro cirúrgico já com algum pré, que a gente chama, o paciente já chegar já dormindo, já chegar não lembrando de nada daquele momento. Ai, gente, acho que é a melhor opção. É a melhor opção de todas. Possível, porque daí, às vezes, para algumas pessoas, o centro cirúrgico, ele assusta nas cores. E gera ansiedade, normal. Gera ansiedade. Então, essa é uma possibilidade. Vamos para a próxima e última caixinha, que é essa aqui, ó. Antes da anestesia, doutor, os exames... Eu já tinha explicado, mas é a avaliação pré-anestésica. O que a gente avalia na avaliação? Os exames do paciente, para saber se o paciente tem alguma doença, alergia, se tem alergia a alguma medicação, se faz uso de alguma medicação, para a gente ver se suspende, se não suspende. Então, são uma série de avaliações prévias para a gente planejar a melhor anestesia possível para esse paciente. É isso. E gente, agora, tem uma questão, doutor. Cirurgias de emergência... É totalmente diferente. A gente está falando de cirurgia eletiva programada. Tá. Perfeito. Quando é de urgência? De emergência, o paciente é emergência. Então, o paciente não estava esperando por aquilo. E aí, o médico anestesista, ele tem uma outra conduta especializada para esse tipo de intercorrência, no caso, a emergência. Tá aí, gente, eles estão preparados? Vamos colocar a perguntinha do público. Dá tempo de responder mais? Olha lá na tela. Ana Lúcia, obrigada, um beijo. Em uma cirurgia bariátrica no paciente grau 3 de obesidade, como seria o tempo, então, da anestesia cirúrgica? Perfeito. Pergunta interessante. Numa cirurgia bariátrica, normalmente nós fazemos uma anestesia geral e vai de acordo com o tempo do cirurgião, no caso da cirurgia. Varia de cada cirurgião, tá? Então, o que vocês têm que saber é, independente do tempo da anestesia, você vai estar anestesiado durante todo o procedimento. Seja 4 horas, 6 horas, aí varia com o tempo do cirurgião. Tá certo. Vou agradecer ao doutor, obrigada mais uma vez. Quem quiser saber mais é @doutorabreviado, Rômulo Navarras, tudo junto. @doutorabreviado, Rômulo Navarras, tudo junto. Vocês já encontram todo o trabalho dele. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer recebê-lo. Eu agradeço. A gente tem, essas curiosidades, mas o doutor tá aqui, conta tudo. E eu agradeço quem mandou perguntinha pra gente logo. Tão rápido você estará de volta, que faltaram muitas curiosidades aí, muito obrigado. Até a próxima, agradeço viu? demais. A gente se vê amanhã, começamos a semana com tudo. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Obrigada, meninos. Nos vemos amanhã ao vivo, 1h da tarde. Fico, mulheres.